Olá, sejam bem-vindos ao Green Talks mais uma vez. Desta vez o tema é, além da vitória, o impacto ambiental dos eventos desportivos. E para dar início a esta conversa, temos 4 convidados e desta vez vamos fazer as coisas assim de uma forma um bocadinho diferente. Fábio, queres-te apresentar? Sim, sou gestor de projeto da empresa Hardcore, sou responsável por tudo o que é gestão integral de copos reutilizáveis em eventos esportivos e trabalho com várias entidades, portanto. Bernardo? Olá. Olá a todos. O meu nome é Bernardo Costa, estou neste momento a trabalhar na Liga Portugal como gestor de Business Development e Internacionalização e nos últimos 2 anos e meio tive como account de eventos e ativações e portanto aqui também a tocar um bocadinho nesta parte da sustentabilidade. Henrique, olá, bem-vindo. Olá, trabalho no Benfica há muito tempo já, uma herança, uma meia vida passada no Benfica, são 22 anos de casa, uma responsabilidade muito grande pelo vasto conhecimento que tenho e pela necessidade de facto de fazermos um bom trabalho aqui nesta área. Como disseste no início, Beyond Victory, este tema é um tema super sexy e que nos obriga aqui uma grande responsabilidade. Passei por áreas na direção comercial e marketing relacionadas com marca, relacionadas com os eventos, hoje em dia completamente focado neste tema da sustentabilidade, um projeto super desafiante que abraço com uma emoção e com uma vontade enorme. Então já vamos saber mais sobre isso, obrigada. Pedro, olá, como está? Olá, bom dia. Eu sou diretor de Infraestruturas e Património Cultural no Benfica. Estou há menos tempo que o Henrique, estou há 15 anos no Sport Lisboa Benfica e eu também é com muito orgulho que participo neste painel para poder dar-vos também o contributo e daquilo que nós fazemos, tanto aqui na primeira pessoa, tanto enquanto diretor de infraestruturas, quais é que são as nossas preocupações no dia-a-dia, essencialmente naquele estádio. Pronto, então vamos levar este painel além da vitória. Henrique, vamos começar por si. E a minha primeira questão, que eu gostava mesmo de saber é qual é o impacto ambiental médio de um jogo de futebol profissional em termos de emissões de carbono? É uma consciência que já tem? É uma consciência para a qual estamos a caminhar. A trabalhar para. É um trabalho, é uma jornada, é uma caminhada que temos que fazer. Difícil, porque para conseguirmos chegar lá, primeiro temos que saber o que é que temos que medir, depois temos que claramente identificar de uma forma muito clara quais são os KPIs, quais são os indicadores de análise para conseguirmos monitorizar e depois temos que obter os dados. É difícil para nós, é difícil para a generalidade das métricas, recolher informação, trabalhá-la. É muito difícil para nós, é difícil para a generalidade das organizações, mas é um caminho que nós temos que necessariamente seguir. Não há volta a dar. Já passou o tempo das frases bonitas, das narrativas bonitas, muito floreadas, com adjetivos muito superlativos. Nós temos que ter a capacidade de conseguir ser factuais, pôr números em cima da mesa, apresentar dados concretos para não cairmos no greenwashing, que muitas vezes é inadvertido. Às vezes as organizações e as pessoas não fazem greenwashing premeditado, fazem-no inadvertidamente, porque não dominam a informação, porque não têm os dados nas suas mãos para poderem ser absolutamente claros na mensagem que estão a passar. E por isso é uma caminhada que nós temos a desenvolver. Temos um commitment claro com aquilo que são as preocupações em termos de sustentabilidade, temos uma orientação que vem da gestão de topo, do board, do Conselho de Administração da SAD, da direção do clube, para que este projeto seja absolutamente prioritário. A prova disso é que temos um administrador, Dr. Manuel Brito, que tem o pelour da sustentabilidade. Eu que estou, de alguma maneira, sénior dentro da organização, completamente focado a 100% para desenvolver este projeto, e aquilo que nós estamos a fazer é identificar as variáveis, fazer, no fundo, uma análise daquilo que chamamos o as-is, ou seja, primeiro arrumar a casa, perceber o que é que fazemos, porque nós fazemos muito, comunicamos muito menos do que aquilo que fazemos. Temos um trabalho extensíssimo na área do ambiente, que o Pedro, que está aqui ao meu lado, vai falar mais em detalhe sobre isso, um trabalho vastíssimo na área do social. Temos uma Fundação Benfica com 15 anos de atividade e com um trabalho absolutamente meritório, enorme, de uma dimensão extraordinariamente gratificante para quem faz e para quem recebe, a nível de ações de responsabilidade social. Temos muitas preocupações na área de governance e por isso estamos completamente focados para conseguir
chegar lá. Posso talvez entrar um bocadinho mais em detalhe com alguns pormenores mais no decorrer da nossa conversa. Então eu vou-lhe já perguntar por um desses pormenores, que é como é que tanto o Sport Lisboa e Benfica como os outros clubes de futebol podem, de alguma forma, mitigar a sua pegada ambiental, especialmente em eventos de grande escala. Claro, sim, sem dúvida. Para termos uma noção, o nosso estádio tem 65 mil, a seu tempo, o que o meu colega Pedro Félix terá a responsabilidade de conseguir transformar o estádio num estádio de 70 mil, um desafio enorme que o Pedro tem em mãos e garantidamente vai concretizar. Significa que estamos a falar de 1,5 milhão de espectadores que passam pelo estádio. Se a estes espectadores juntarmos, por exemplo, visitas ao estádio e museu, estamos a falar sensivelmente mais de 250 mil. Isso. Portanto, nós temos um festival, um jogo, estou a dizer festival porque passámos estas últimas 2 horas a falar de festivais, mas temos, de facto, um evento desportivo que ocorre pelo menos 25 vezes por ano, esse tal 1,5 milhão de pessoas, e por isso há uma responsabilidade muito grande no sentido de conseguir olhar para aquilo que são as diferentes variáveis que têm impacto ambiental, no sentido de conseguir minimizá-las, adaptar-nos a questões que sejam relevantes, mitigar os problemas que possam existir. A prova disso é que este tema é um tema que, mesmo em termos regulatórios, passa a ter uma relevância extraordinária nos dias de hoje. Há uma diretiva europeia que se chama, isto é um palavrão, mas é a Corporate Sustainability Reporting Directive, que de facto vem obrigar as grandes empresas portuguesas, europeias, e as portuguesas naturalmente também, onde o Benfica de alguma maneira se enquadra, a terem que fazer um reporte de sustentabilidade. O que é que isto significa? Significa, de uma forma, vou voltar a repetir a palavra, de uma forma factual, mostrar evidências daquilo que estão a fazer. Fundamental para conseguirmos cumprir com aquilo que são as grandes preocupações que vivemos, nomeadamente em termos ambientais. E ser também factuais, não é? Para evitar o tal greenwashing corporativo. Nós temos aqueles fundamentos que todos nós conhecemos e que ouvimos falar, o Acordo de Paris de 2015, que vem de alguma maneira motivar, levar, obrigar que o mundo desenvolvido faça um esforço para que o aumento da temperatura não exceda os 2 graus centígrados, idealmente 1,5 grau. O Green Deal, que vem de alguma maneira motivar, quase que impor uma dinâmica empresarial a nível europeu, de maneira a que haja uma redução das emissões de CO2 para a atmosfera e outros gases com efeito de estufa, no sentido de tentar reduzir em 50% essas emissões até 2030, que é um desafio absolutamente extraordinário, e de tornar a economia europeia neutra em 2050. Ou seja, nós estamos a falar aqui de uma responsabilidade muito grande. Todos e de um tempo curto, não é? 5 anos, 2030 está e de um tempo muito curto. Eu diria que nós temos uma responsabilidade, temos uma dívida para com as gerações vindouras. Nós temos uma dívida, eu tenho 3 filhos, também não sou minimalista lá em casa, como um antigo colega aqui de painel falou, e temos uma dívida para com as gerações que são mais novas, para com a geração da Érica, para com a geração de muitos dos presentes aqui na sala, a geração dos meus filhos, a geração dos meus netos, pelo mundo que nós vamos deixar. Eu tenho alguns números que gostava de partilhar, mas não quero monopolizar a conversa. O tempo agora é do Henrique. É meu? Muito bem. Então vou pôr aqui alguns números em cima da mesa para nos fazer perceber a importância que isto tem. Todos nós já ouvimos falar em camada de ozono, emissões de CO2, em acidificação dos oceanos, em o problema da má utilização dos solos, gestão de resíduos. São tudo temáticas que são absolutamente relevantes. Também, vou pôr aqui alguns números em cima da mesa que nos levam a pensar. Quando olhamos para aquilo que é o nosso funcionamento enquanto organismo, nós precisamos de qualquer coisa como uma unidade de medida que todos conhecem, quilocalorias, qualquer coisa como, dependendo do peso, dependendo da idade, da atividade física, entre 1.700 a 2.500 calorias para sobrevivermos. É aquilo que nós precisamos para nos mantermos saudáveis e conseguirmos manter-nos vivos. Podemos conseguir estabelecer uma relação entre essa unidade de medida, que são as quilocalorias, que todos nós estamos completamente familiarizados, com outra unidade de medida, de energia também, que são os watts.
quando vamos comprar uma torradeira ou um secador de cabelo ou compramos uma lâmpada, nós sabemos que a lâmpada é mais forte se tiver mais watts, o secador de cabelo se calhar seca melhor se tiver mais watts também, ou a respectiva torradeira. E isto para dizer o quê? Para dizer que essas quilocalorias, entre as tais 1700 e as 2500, vamos pensar que são 2000 quilocalorias, representam qualquer coisa como 100 watts. O que é que isso significa? Significa que nós, para nos mantermos vivos, estamos a gastar de uma forma contínua ao longo do dia. Num dia gastaríamos, era como se tivéssemos uma lâmpada de 100 watts ligada durante todo esse dia. Correto. Onde é que eu quero chegar? 100 watts é 1% daquilo que representa o consumo de energia individual de cada uma das pessoas que está aqui nesta sala, em média, pela vida que leva. Porque vimos de carro, porque vestimos roupa que tem uma pegada ambiental associada, porque não vivemos na Idade da Pedra e, por isso, há toda uma necessidade de consumo energético para fazer face àquilo que são as nossas necessidades. Todos temos um apetite voraz, o mundo desenvolvido tem um apetite absolutamente voraz em relação a tudo aquilo que é o consumo, e significa que nós passamos de 100 watts para um consumo de 10.000 watts. Estamos a falar de 100 watts, é 1% Sim. daquilo que efetivamente nós estamos a consumir. Portanto, onde é que eu quero chegar? Mostrar com este número que há, de facto, um desfazamento absolutamente extraordinário entre aquilo que o planeta tem para nos dar e aquilo que, de facto, Que nós estamos estamos a consumir. efetivamente a consumir. Há um outro número que é muito comum nós depararmos com ele e que o recordamos uma vez por ano, que é o dia de sobrecarga da Terra. É o dia a partir do qual nós já estamos a consumir mais recursos que o planeta não tem capacidade para... Por norma, vem muito cedo no Vem muito início cedo. do ano. Vem muito cedo. Então, por falar em cedo, vou, Érica, partilhar aqui alguns dados que eu acho que são interessantes, nos levam a pensar. Na era pré-industrial, antes da Revolução Industrial, certamente que nós não consumíamos mais recursos do que aqueles que efetivamente a Terra tem capacidade para regenerar. Em 1750, em Inglaterra, começou a Revolução Industrial. A máquina a vapor foi criada, foi inventada no início do século XVIII. A partir daí, sim, se calhar começamos a fazer um mau trabalho em relação ao planeta. Quando eu nasci... Mas sem ter consciência nessa sem ter altura consciência também, na não é? altura, sim. Quando eu nasci, já com alguma consciência na altura, pouca, mas alguma, nasci em 72, o dia de sobrecarga da Terra andaria alguns ali no decorrer da primeira semana de dezembro. Hoje em dia, o dia de sobrecarga da Terra ocorreu no dia 2 de agosto em 2023, no dia 1 de agosto em 2024, certamente que em 2025 vai decorrer garantidamente em julho, já não vai ser em agosto, já vai ser no dia... Já estamos a antecipar, e isso significa que nós estamos em dívida para com o planeta, porque todos nós devemos ter este sentimento de que, efetivamente, existe aqui um conflito de gerações. Nós estamos a comprometer a vida daqueles que vêm atrás. E, por isso, eu sinto esse peso. Eu sinto a responsabilidade de poder fazer algo diferente. Eu não tenho um track record nesta área da sustentabilidade, mas estou a adorar aquilo que estou a fazer, porque sempre senti no Benfica, pela dimensão que o Benfica tem, que tudo aquilo que eu fazia, sobretudo nos tempos em que estava mais relacionado com a marca, com a direção da marca, de que tudo aquilo que eu fazia tinha um impacto extraordinário. Tinha um impacto nas pessoas. Eu via com muita facilidade o meu trabalho, o trabalho da equipa que colaborava em conjunto comigo, no dia-a-dia da vida do Benfica. E agora volto a sentir isso de uma forma absolutamente intensa e até, se calhar, com uma dimensão superior. Porquê? Porque é aquilo que poderá estar mais perto de fazer política pública. Sim. Ou seja, não faço parte do Estado, mas o Benfica tem a capacidade de poder, pelo trabalho que desenvolve, pelos bons exemplos que dá, de atuar, de liderar pelo exemplo e de mudar comportamentos. Nós temos essa responsabilidade, enquanto instituição que somos. Nós temos visto muito isso, que é as primeiras empresas que efetivamente dão o exemplo nesse sentido, são o exemplo que dura, porque depois juntam-se cada vez mais a fazer exatamente as mesmas práticas e a fazer projetos à volta do mesmo tema. Claro, isso mesmo. E essa responsabilidade é uma responsabilidade que nós temos que vestir essa responsabilidade, temos que assumi-la. Não nos podemos esconder à volta daquilo que são o valor das marcas ou os troféus conquistados. É muito mais beyond victory, como é o tema deste debate. E quem não assumir essa postura
de enfrentar o futuro de frente, olhos nos olhos, com uma noção clara de que temos que dar uma resposta às gerações vindouras e rápida, no sentido de conseguirmos virar o sentido da coisa, aqui não importa é? Bastante. Então estaremos muito mal. E o Benfica está completamente comprometido para, como eu dizia há pouco, atuar, liderar pelo exemplo. Queremos ser os melhores da turma, é uma expressão que eu costumo utilizar internamente. Essa tem que ser a nossa ambição. A nossa Liga dos Campeões é estar no pódio, não é estar no top 10, é estar no pódio da nossa Liga dos Campeões da sustentabilidade e fazer não só as coisas bem feitas a nível interno, será fantástico para o nosso umbigo, mas tem que ser muito mais do que isso. É garantir que os 50 milhões que nos acompanham diariamente nas nossas redes sociais percebem que podem e devem fazer algo diferente. E o Benfica tem essa responsabilidade, porque nós sabemos que essa capacidade também. Isso, capacidade. O Benfica tem a capacidade extraordinária de pegar no megafone e conseguir amplificar uma mensagem. E se o fizermos com o endorsement por exemplo, dos nossos jogadores, nós vamos conseguir muito mais facilmente passar uma mensagem. E eu diria que esse é o principal desígnio do projeto de sustentabilidade do Benfica. Muito mais do que trabalhar só para nos sentirmos bem, para aquilo que fazemos, para aquilo que é a dinâmica operacional da organização, no sentido de fazermos as coisas certinhas, há aqui um layer muito acima de responsabilidade, que é, de facto, conseguir influenciar os comportamentos numa escala muito mais alargada. E esse é o único caminho. É o único caminho, mesmo em termos de... Já não falo do Benfica, eu acho que é o único caminho em termos de, diria até, de sustentabilidade financeira para as organizações do futuro. Tenho uns números que vou partilhar contigo mais a seguir sobre a importância que as gerações mais novas vão ter a muito curto prazo. Sim. E já tem um bocadinho. Já tem, mas vão ser determinantes a muito curto prazo. Eu temo que já não sejamos nós mais velhos a conseguir resolver este problema, mas tenho a certeza que os mais novos vão fazer aquilo que nós não fomos capazes de fazer. Mas também com a ajuda de quem ainda pode ajudar. Sem dúvida. Sem dúvida. O sentido de comunidade na resolução destas questões ambientais e de sustentabilidade é das coisas que mais promove a mudança. Portanto, eu acredito que tudo o que está a ser feito e com o que irá ser feito, que iremos chegar a esse objetivo. Bernardo, olá. Olá, outra vez. Com milhões de adeptos que se deslocam para ir ao estádio ver um jogo, ainda com os números que o Henrique nos acabou de dar, não é? Cada jogo leva 60, 65 mil pessoas a deslocarem-se a um estádio. Com tantos adeptos a deslocarem-se para jogos semanalmente, como é que os clubes, de alguma forma, poderiam incentivar o uso de transportes públicos ou o carpooling? Nós, nas nossas competições, portanto, a Liga Portugal, nem todos os clubes trabalham como o Benfica e têm as condições para trabalhar como o Benfica. Estamos a falar de cerca de 4 milhões de adeptos numa época desportiva e obviamente que está quase tudo por fazer. É aquilo que nós consideramos. Nós na Liga não podemos falar de sustentabilidade sem falar da Fundação do Futebol. É o nosso, digamos, braço armado nesta parte da sustentabilidade, que faz um papel fundamental, não apenas nos nossos eventos internos que nós temos enquanto Liga, em que trabalhamos sempre em estreita colaboração com eles, mas também depois no trabalho que a Fundação faz junto de todos os clubes, sempre no sentido de promover estes valores e estas iniciativas. Agora, falando dos clubes e como é que os clubes podem incentivar o carpooling e tudo mais. E o uso de transportes públicos. Claro que o podem fazer. Nós temos sempre que ter em mente uma questão, que é, nós na Liga fundámos um departamento de experiência do adepto há cerca de um ano, e esse departamento, uma das coisas que tem trabalhado é sobre esta parte da sustentabilidade e temos recolhido muitos dados junto dos clubes. Um dos projetos desse departamento... Ou seja, de alguma forma, na experiência do adepto, vocês conseguem fazer uma recolha de informação individual. Claro que sim. É isso que nós queremos. E o Henrique falou muito dessa questão, que é a questão dos dados. E, portanto, nós, para conseguirmos abordar certas temáticas, temos que ter dados e temos que ter uma base de sustentação para depois definir as iniciativas que queremos. E o nosso departamento de experiência do adepto tem um projeto concreto que é o Adepto Mistério, em que nós vamos aos estádios,
em que nós percebemos qual é a realidade dos estádios, ou seja, em tudo da experiência, do tempo de entrada no estádio, do controle de acesso, etc. Mas depois também em toda a parte da sustentabilidade e a parte de há caixotes de lixo suficientes ou não há, é feita a separação do lixo ou não, uma série de perguntas dentro de uma checklist que nós temos. E nós aí estamos a recolher dados e aquilo que nós percebemos é que temos muita coisa por fazer. Obviamente que, e temos um exemplo muito concreto, ou temos vários exemplos, nós se formos falar dos clubes nos grandes centros urbanos, acho que claro que esses clubes devem incentivar os seus adeptos a irem para os estádios muito mais facilidade. Muito mais fácil, não é? E no fim do dia essa palavra é muito importante, a questão da facilidade. Agora, a verdade é que na realidade da Liga Portugal temos outros clubes que não estão nesses centros urbanos, temos estádios que não são tão acessíveis através de transportes públicos e é um bocadinho com esses que nós temos que trabalhar de alguma forma e perceber o que é que nós podemos fazer, porque não chega a fazer campanhas se nós podemos promover tudo e depois não ter efetivamente um plano se não para é possível o adepto deslocar-se ao estádio dessa forma, claro. Essa campanha no fim do dia não serviu de nada. E é muito, ou seja, e portanto, isto no fundo eu acredito, e a Liga acredita que se resolve em 3 partes, que é entre a Liga, entre os clubes e entre as autarquias, que também tem um papel a dizer sobre esta temática. Agora, temos bons exemplos lá fora, temos exemplos em que um adepto compra um bilhete para o jogo e tem X horas de transportes públicos gratuitos, por exemplo, para se deslocar para o jogo. Temos o exemplo agora da UEFA, que fez uma parceria com a Flixbus para os adeptos deslocarem aos jogos. Temos uma série de bons exemplos. Agora é pegarmos nesses exemplos, perceber como é que os podemos transportar para a nossa realidade. E pô-los em prática. Exatamente, e pô-los em prática. E no que toca à logística das viagens das equipas e do staff, há de alguma forma uma possibilidade de fazer uma redução de emissões nessa logística? Essa questão é sempre sensível, não é? Ou seja, para nós enquanto Liga, nós no fim do dia, isto cabe a cada clube definir a sua política de ida para os jogos. A verdade é que estamos a falar de um desporto de alta competição. Eu acho que Portugal, não sendo um país muito grande, nós não temos muita questão das equipas se deslocarem de avião, por exemplo, que já é uma ajuda. Obviamente que se dissermos que seria ideal eles deslocarem-se, por exemplo, de comboio, eu acredito que seria, mas até que ponto é que uma equipa de alta competição, com a infraestrutura que nós temos ao dia de hoje... E também sabendo o processo, não é? A própria viagem cansativa, estamos a falar de atletas de alta competição, claro que vão precisar de uma performance no dia a seguir, têm que ter descanso, portanto, e depois todas as questões também da fisioterapia, ir sentado 5 horas num comboio, invalida bastante depois a capacidade... E no fim do dia falamos de infraestrutura mais uma vez, se calhar era muito possível para uma equipa vir jogar a Lisboa e ir jogar ao estádio do Benfica e vir de comboio, se calhar... Noutros casos já não é possível ir a Moreira de Cónegos, por exemplo, não sei até que ponto é que é possível uma equipa deslocar-se de comboio para ir jogar a Moreira de Cónegos. Obviamente que, e aqui um tema que foge um bocadinho da sustentabilidade, mas que é um tema ultra relevante para nós, a questão dos horários dos jogos, é sempre um tema em voga. Obviamente que às vezes não é fácil conciliar isto, até mais para os adeptos do que para as equipas propriamente ditas. Não é fácil conciliar as deslocações com os horários dos comboios ou dos autocarros, o que for. É nesse sentido que nós temos que trabalhar e vamos dar um passo muito importante nos próximos anos, que é a questão da centralização dos direitos audiovisuais, que nos vai permitir a nós, em Liga, enquanto organizador, se calhar definir horários que sejam mais convenientes e podermos trabalhar com essas empresas para que seja mais fácil, e volto a dizer a questão da facilidade, para o adepto se deslocar dessa maneira. E há pouco estavas-me a dar exemplos de algumas soluções que a UEFA implementou e que nós vemos isso como um exemplo. Há também já algum exemplo de um clube que tenha implementado estas táticas sustentáveis de forma bem sucedida? Possamos de alguma forma adquirir como exemplo e tentar... Sim, eu tenho a certeza que sim, e o Henrique pode certamente falar sobre aquilo que o Benfica tem vindo a fazer. Havia um exemplo muito concreto do Benfica que entretanto acabou, que era a questão da deslocação através da CP, mas há outros, ou seja, não só só nas deslocações, mas numa série de iniciativas de sustentabilidade. Os clubes estão a trabalhar, os clubes têm trabalhado nesse sentido. Temos o exemplo dos copos reutilizáveis, já temos uma série de clubes que o fazem e muitos outros que certamente vão acabar por chegar lá. Um bom exemplo da maneira como a Fundação tem incentivado estas práticas de sustentabilidade. Nós temos um prémio que a Fundação atribui todos os meses para as melhores iniciativas dos clubes e, portanto, o que não falta, às vezes a dificuldade é escolher o melhor projeto naquele mês
para conseguirmos premiar. Muitos deles versam Isso é sobre a muito positivo, não sustentabilidade. é? Isso Claro que é uma sim. questão muito positiva. Claro que sim. Já há tanto a acontecer que Claro que depois sim, claro que sim. fica difícil. Pedro, há pouco o Henrique dizia-me que o Pedro seria a melhor pessoa para abordar este assunto e que em breve teria a dificuldade de aumentar o estádio do Sport Lisboa e Benfica, e pegando nessa questão de um estádio moderno, não é? Que o Benfica e bem tem vindo cada vez a melhorar mais a experiência do adepto. Como é que estes estádios modernos podem ser ou projetados ou renovados de forma a serem mais sustentáveis? Bem, eu acho que qualquer projeto um novo estádio da Luz seria um exemplo. É essencial que logo na fase de projeto o tema de sustentabilidade esteja intrínseco logo na parte do projeto. Pronto, e é isso que infelizmente ainda não acontece no nosso país. Portanto, não tem a ver só com a questão do estádio. Qualquer projeto deverá ter, para como tem os projetos todos das especialidades, das águas, dos esgotos, da térmica, devia ter o projeto de sustentabilidade, em que esse projeto de sustentabilidade devia ser mandatório, tanto na maioria dos casos, também, relacionado também com a parte da sustentabilidade financeira e governance, obviamente, mas tanto, a mim parece-me que isso seria logo aqui meio caminho andado para que determinadas situações, não é? Exatamente. No caso do Benfica, o estádio já tem 20 anos, caminha para o 21º ano, e o que nós temos feito é que há 20 anos já havia preocupações em termos ambientais, e o que temos feito tanto ao longo destes 20 anos temos feito várias adaptações. Um exemplo, nós temos um tanque de 230 metros cúbicos que, por sorte, estava no projeto e que estamos a aproveitá-lo para a água das chuvas. Portanto, no fundo, fizemos uma parceria com o São Pedro e que nos abastece aquele tanque de 230 metros cúbicos de água que nos serve para nós fazer a lavagem das bancadas, em que a água da companhia, o que nós usamos para lavar das bancadas é, por exemplo, residual. Portanto, pode ser um exemplo. Temos as nossas piscinas que, logo na fase de projeto, teve previsto os painéis solares. Portanto, todas as águas quentes dos duches são aquecidos através dos painéis solares. Portanto, no fundo, o que eu acho que logo na fase, como estavas a perguntar, acho que para mim a primeira medida essencial é na parte do projeto todas estas medidas. De alguma forma uma obrigatoriedade Exatamente. De sustentabilidade, de ser falado. Qual é o impacto ambiental de um estádio de futebol que foi construído para grandes eventos sem ser os jogos e que raramente é utilizado depois para esse efeito? Bem, nós no Euro 2004 temos alguns maus exemplos, sim, ou menos temos o estádio de Leiria, maus exemplos, tanto em termos de construção, tanto de facto porque deveria ter sido logo a linha de conta mais uma vez na parte do projeto, em que o que é que é feito, o que é essa reutilização. Felizmente temos visto bons exemplos a nível mundial, mas temos vindo maus exemplos. Estou-me a recordar no Qatar, fizeram o estádio, penso que se chamava 972, que acho que era precisamente porque o estádio foi construído com 972 contentores reutilizáveis que depois foram desmontados. Um mau exemplo que me estou a lembrar foi o estádio na Amazónia, 2014 talvez, em que esse estádio raramente é utilizado. Portanto, é um estádio que está praticamente ao abandono e que ainda por cima está numa parte que é a Amazónia, parece que as coisas não casam muito bem. Na parte do estádio, portanto, acho que aproveitar aqui também para puxar aqui a brasa à minha sardinha ou à nossa sardinha, o estádio tem sido acho que é um bom exemplo. Portanto, eu costumo usar aqui um exemplo para as pessoas terem aqui um bocadinho melhor noção. Nós em cada jogo de futebol temos mais população do que o Concelho de Portimão tem ou o Concelho de Matosinhos tem, portanto, em termos de população. Portanto, é uma responsabilidade do Benfica todas as ações à volta, tanto sejam elas a montante ou durante o evento e também após o evento, sermos portanto, um bom exemplo para isso, até por conta do que o Henrique está a dizer, portanto, nós somos um bocadinho um megafone daquilo que é feito. Poderá fazer, que é feito. E nós, é essas preocupações que temos na parte ambiental,
Nós também, para as pessoas terem uma noção, produzimos 3 toneladas de embalagem num jogo. Em termos de resíduos, no total, andamos sempre nas 10, 12 toneladas de resíduos que são produzidos no estádio. Portanto, e o Benfica, como é óbvio, portanto, tem que ser aqui o exemplo, portanto, de que forma é que faz isso. Portanto, e é isso que faz. Nós temos um projeto desde 2010 que está integrado no projeto Eco Benfica, que é o nosso ecocentro, em que nós fazemos a separação entre 80% e 90% dos resíduos que são produzidos no estádio. Portanto, eles são. Então, temos um protocolo com a ReFood para que, na parte do desperdício, também da parte alimentar, temos a questão do aproveitamento das águas que tinha referido. Estamos neste momento a fazer, tanto por conta do que o Henrique está a dizer do projeto de sustentabilidade, que é o que é que nós poderemos fazer em termos de oportunidades. Estamos neste momento em fase de projeto de painel fotovoltaico para produzirmos uma parte de energia que é consumida. Neste momento o estádio, ao contrário do que acontecia na construção, não sei se temos alguma lâmpada que seja a mesma lâmpada que esteja aplicada atualmente no mesmo sítio de há 20 anos atrás. Nós temos iluminação atualmente 100% LED. Já colocámos redutores de caudal em todas as torneiras, mesmo assim estamos a estudar aqui em conjunto com o apoio do Henrique, se ainda temos mais alguma técnica, algum equipamento que possamos ainda reduzir mais a água. Portanto, para dizer que o Benfica tem essa obrigação e é isso que fazemos e que trabalhamos todos os dias para ver o que é que poderíamos ainda fazer para poder melhorar ainda mais tanto esta questão da parte digamos, tudo se resume à parte de pegada carbónica. Nós sabíamos que o estádio do Sport Lisboa e Benfica é uma referência a nível de práticas ecológicas e de eficiência energética, como bem agora nos acabou de dizer, vários parâmetros que suportam esta afirmação. Há mais algum estádio, não necessariamente nacional, que de alguma forma tenha esta mesma função que o Benfica tem como estádio e que sirva de exemplo para fazer ainda mais e melhor? Sim, nós temos da parte que eu conheço, há alguns estádios, há o estádio que eu não conheço, mas é um estádio que é muito falado, que é o Forest Green em Inglaterra, que é um estádio que é 100% sustentável. Portanto, o estádio não há de ser 100% sustentável, porque conhecendo, mas há de ter medidas compensatórias para fazer toda a parte de mitigação, e conseguir que seja 100% sustentável. Estou-me a lembrar de 2 exemplos até em que a Liga estava a referir. Portanto, o Allianz Arena é um exemplo, portanto, em Munique, em que em cada 10 adeptos que estão naquele estádio, no mínimo 6 pessoas foram transportes públicos. Portanto, no fundo, e acho que aqui, portanto, pegando tudo, acho que a nível nacional... fazem muito bem a tal questão da facilidade de fazer isso acontecer, não é? Sim, faz. Tanto eu já tive 2 vezes no estádio e dessas 2 vezes não fui de transporte público, fui de transporte público. Portanto, no fundo, acho que no nosso país, acho que há muitas, independentemente como estavas a dizer, tanto estádios que estejam mais deslocados, estejam mais no interior, mas acho que Portugal pode fazer muito melhor. Portanto, o Benfica, neste momento, a questão do transporte de comboio, tanto dos nossos adeptos, tipicamente era das nossas casas, espalhadas pelo país, deixou de haver condições para que isso acontecesse. E essas condições, não foi do Benfica de haver essas condições. E não parte, não é? Sim. Isto acaba depois por ser o tal esforço de comunidade, o esforço comum, não é? Sim, fazer aquelas micro-alterações. Exatamente, porque isto tem que ser tudo. Vamos ver uma coisa: os clubes não podem estar sozinhos e não estão. Nem se pode pôr essa responsabilidade. Portanto, o próprio Estado tem que estar. Eu estava-me aqui a lembrar, pegando na questão dos copos, o Benfica, como foi inovador, portanto, foi o primeiro estádio a aplicar de uma forma massiva todos os jogos. Portanto, o Benfica, como foi o primeiro, foi uma dificuldade que o Benfica teve, fui eu que andei a bater porta a porta para conseguirmos implementar os copos, e lá conseguimos, pelo menos, portanto, já fomos mais uma vez o exemplo, e que mais clubes, como estávamos a dizer, que já implementaram. Mas eu escrevo uma coisa, não pode acontecer, portanto, eu acho que deveria ser a montante, devia ser precisamente o contrário, devia ser as nossas entidades, dizer, sim, de alguma forma, a minha dislexia atrapalhou-me agora. Legislar.
Perdão, peço perdão. Acontece às vezes. Mas sim. Sim, porque nós deixámos, com a implementação dos copos com calção, nós deixámos de utilizar, até em média eram utilizados 30 mil copos de utilização única que deixámos de utilizar. Portanto, acho que isto é fantástico, portanto, acho que é um exemplo, e um exemplo E era que o que nós... se queria mesmo fazer, não é? E um exemplo que nós tivemos fazer com que estes copos não fossem de utilização e que única. nós tivemos uma dificuldade tremenda para conseguir implementar este projeto. Portanto, eu estou a usar aqui as pequenas, porque de facto há muito trabalho ainda a fazer para que nós conseguimos, tanto esta questão do agosto e depois passar para julho. Eu sinto que de facto ainda há muita coisa a fazer, tanto na parte das nossas entidades, nomeadamente as entidades estatais. Verdade. E, Fábio, aqui no que toca a este impacto da gestão circular dentro do mundo do futebol, de que forma é que a introdução destes copos nos estádios pode, de alguma forma, ajudar a reduzir a pegada ambiental do próprio jogo, não é? Que depois é calculada com as tais métricas que o Henrique aqui nos falou e bem. E qual é o impacto real desta solução na diminuição dos resíduos plásticos? Sim, como o Pedro estava a falar, no Estádio da Luz é um grande exemplo para todos os estádios, porque utilizava-se uma quantidade muito grande de copos de uso único e deixou de acontecer, porque a pessoa leva o copo para casa, ou pode devolver e no próximo jogo compra um outro, ou utiliza o copo de casa. Portanto, acho que essa parte é bastante óbvia. Além disso, deixou de haver copos que deixaram de estar no chão ou foram parar a aterros. Portanto, a pessoa mesmo que acabe por não devolver o copo ou não reutilizar o copo vai parar ao sítio certo, neste caso ao ecoponto amarelo. Portanto, acho que nesse aspecto. Nós, numa destas Green Talks, chegámos a conversar com outro painel sobre a questão desafiante que é efetivamente conseguir que estes copos reutilizáveis cumpram 100% do seu objetivo, e esse objetivo passa por não serem copos de utilização única. Eu gostava que tu conseguisses de alguma forma nos dizer quais são os principais desafios e estratégias que conseguem fazer para garantir que os adeptos devolvam estes copos reutilizáveis. Se é diferente de alguma coisa, se faz outra coisa diferente? Tem que haver um apoio muito grande também dos pontos de venda para que haja comunicação principalmente, porque quanto mais comunicação houver, mais o cliente, seja no estádio ou seja no festival, vai acabar por devolver o copo. E nós, como Hardcore, também estamos sempre a pensar no futuro, portanto nós também queremos passar essa comunicação para o copo, portanto nós talvez na segunda parte deste ano já conseguimos ter um copo inteligente para festivais, para eventos esportivos, que a própria pessoa consiga acompanhar a vida do copo, ou seja, existe muita gente que não... O que é isso de um copo inteligente? O copo inteligente ou seja, vou dar um mero exemplo, mas o copo poderá ter um QR Code único, onde a pessoa poderá acompanhar onde é que aquele copo já foi utilizado, quantas vezes já foi higienizado, porque há pessoas que nem sequer imaginam que o copo pode ser higienizado. Sim, eu antes da Green Talk que gravámos, eu não fazia ideia que o tempo médio de utilização de um destes copos eram de 200 vezes, portanto 200 no mínimo, portanto ainda pode prolongar mais, no mínimo 200 lavagens. Sim, depois é impressionante, não é? Sim, isto faz com que façamos aqui uma redução absurda na utilização de copos descartáveis de plástico. Sim. Vai depender um pouco depois também da educação do consumidor, ou seja, qual é que é a utilização que ele vai fazer do copo. Existe, obviamente, pessoas que acabam por usar o copo como cinzeiro e esse copo, infelizmente, já não pode ser reutilizado. No entanto, nós queremos fazer mesmo isso para a pessoa ter consciência que o copo pode ter uma vida muito prolongada. E temos o exemplo também do Benfica, que os primeiros copos de todos ainda circulam hoje em dia, portanto estamos a falar certamente mais de 100, 150 vezes já foram utilizados. Nós facilmente conseguimos identificar qual é que é esse copo pela primeira imagem gráfica. E vocês têm alguma meta para fazer aqui alguma alteração nesta utilização com adeptos, com festivaleiros, portanto, em todo lado, seja onde for que se utilize estes copos, se há aqui já alguma uma meta pré-definida a nível temporal
para se conseguir mudar aqui um bocadinho esta mentalidade do consumidor que falava? Eu acho que o facto de conseguirmos tornar o copo inteligente, vamos acabar por envolver o adepto ou o festivaleiro. Portanto, eu acho que o envolvimento dos consumidores é importante nesta parte da devolução, porque eles precisam de estar envolvidos para sentirem realmente que é um projeto que vale a pena, porque em outros casos dificilmente vamos lá chegar. Consideras que esta educação ao consumidor é uma das coisas mais importantes para conseguirmos todos seguir com este mesmo objetivo? Sim. Eu deixo aqui, proponho aqui, neste último painel, a possibilidade de todas as entidades que se sentaram neste sofá de conseguirem trabalhar juntas para promover um anúncio em televisão para educarmos o consumidor. Eu acho que se poderia fazer uma coisa muito engraçada e muito direcionada para essa awareness que precisamos, eu incluo-me nisto, que precisamos mesmo, todos, um bocadinho. Deixa-me agradecer. O tempo passou a voar. Foi uma conversa muito interessante, obrigada por isso. Obrigada também a vocês que estiveram aqui a assistir a este live stage com este painel incrível, e obrigada a vocês que nos estão a ouvir ou a ver. Um beijinho e até à próxima.